Estamos iniciando hoje a série Evitando Perdas Desnecessárias. E o título da mensagem de hoje é Pare, Olhe, Escute. Não necessariamente nessa ordem. Eu coloquei nessa ordem porque a gente já tem gravado. Quem já viu numa placa, por exemplo, quando você vai cruzar uma linha de trem, uma linha férrea, aquela plaquinha, pare, olhe, escute. Quem já viu, diga eu. Então, a ordem vai ser um pouquinho diferente. Vai ser pare, escute, olhe. Mas no título, para ficar mais fácil, é pare, olhe, escute. Evitando perdas desnecessárias. Atos 27, verso 21, está escrito na NVI. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Na Nova Bíblia Viva, Paulo fala sobre cuidado para não deixar bons portos. Nós temos um lugar bom, nós temos um lugar estabelecido por Deus, abençoado por Deus, e muitas vezes, infelizmente, deixamos, desconectamos, não damos atenção à oportunidade que Deus está nos dando. De quê? De ouvi-lo antes de uma perda, de ouvi-lo antes de um prejuízo, de ouvi-lo antes de uma queda, de ouvi-lo antes que o pior aconteça. Irmãos, nós não podemos desprezar nenhuma palavra que Deus tem enviado, mas a verdade é que o Espírito Santo está sempre falando conosco, e infelizmente, muitas vezes, nós não estamos ouvindo. Isaías falou sobre isso, quando ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Aí a Bíblia continua, Isaías dizendo, porque foi subindo como um renovo. Jesus é esse renovo que sobe. Ele brota como raiz no meio de uma terra seca. Quando ninguém tem esperança, Jesus brota. Quando a gente olha para uma área da nossa vida, ou para várias áreas da nossa vida, e não enxerga esperança, não enxerga solução, não enxerga saída, Jesus está disponível. E eu tenho que falar para você hoje, não importa a gravidade do problema que você esteja enfrentando, Jesus está disponível hoje. Ele está vivo, Ele quer te ouvir. Significa, pastor, que Ele vai dar tudo o que eu quero, que Ele vai atender os meus pedidos, que as coisas vão acontecer como eu quero? Não. Significa que, de alguma forma, Ele vai lhe responder, Ele vai lhe mostrar o melhor dEle para a sua vida. E ainda que não seja exatamente como você e eu esperávamos, nós vamos ver que Deus sempre tem o melhor para nós. Não despreze as oportunidades que Deus está lhe dando, mas cuidado com aquilo que não é oportunidade de Deus, é uma cilada. Quantas pessoas eu já ouvi falar: pastor, eu consegui uma bênção, agora eu vou trabalhar em 2, 3 turnos, isso e aquilo, aquilo outro. Mas meu irmão, como é que você vai fazer com a sua família? Como é que você vai fazer com servir a Deus? Não, pastor, está tudo certo e a gente já em casa e todo mundo feliz. Passado um tempo, desviou e divorciou, perdeu a família. Quantos casos? Esse é só um exemplo que a gente poderia passar a noite aqui falando de vários. Nem toda oportunidade, por melhor que ela pareça, é boa para nós. Algumas vão nos derrubar. Algumas não vão nos derrubar propriamente dito, mas vão nos distrair. É o que a gente tem citado domingo, eu citei inclusive novamente, é o embaraço. Cuidado com aquilo que te distrai. Olha como que a gente precisa ficar atento. Não é só pecado, são distrações também. Cuidado com aquilo que te distrai. Você tem um propósito em Deus, você tem um objetivo em Cristo, você tem uma direção estabelecida, clara da parte de Deus. E às vezes surgem situações que não são pecado, mas nos distraem. Paulo advertiu, Paulo alertou, Paulo avisou, não deram ouvidos a ele. Infelizmente, e tiveram perdas desnecessárias. Não precisavam ter tido grandes perdas, não precisavam ter tido todo aquele prejuízo, não precisavam ter passado todo aquele medo, aquele pavor, aquele pânico. Irmãos, existem muitos sustos na vida que a gente passa que não precisaria ter passado, era só a gente ter ouvido a voz de Deus e seguido a orientação que Deus está dando pela palavra. Muitos momentos da vida, a gente fica assustado, desesperado, apavorado, porque não ouvimos a Deus. Porque Deus falou e nós não demos crédito. Então, nessa série que começa hoje, eu quero te encorajar a mergulhar,
a anotar. Se você é uma pessoa que tem o hábito de anotar, anote. Se você não tem, adquira esse hábito. Anote aqueles pontos que são chave. Você de casa deveria estar aqui. Talvez você fale, não, mas eu não tinha como estar. Então, fica conectado, não deixa nada te desligar aí. Porque existem perdas que são inevitáveis na vida. Não tem como a gente evitar. Você fica pensando, mas será que se eu fizesse isso? Será que eu fizesse aquilo? Será? Quem já perguntou do será, diga eu. A gente gosta de perguntar, será? E se eu tivesse? E se? Então, para a gente pelo menos minimizar o impacto desse será, a gente precisa entender que a nossa intensidade de relacionamento com Deus precisa aumentar. Irmãos, quantas pessoas eu já conversei, já atendi, que falaram assim, pastor, então, não, mas aí eu firmei um propósito com Deus, que eu queria pegar firme e vir mais, e orar mais, e ler a Bíblia todos os dias, e orar todos os dias, e vir no culto na quarta também, no domingo. Aí eu peguei, mas aí depois eu desanimei de novo. Aí depois eu deixei uma semana, depois eu deixei isso, depois eu deixei aquilo. Aí eu firmei um propósito com Deus. Quando eu estiver numa roda e começarem a mentir, começar a bagunçar, começar coisa que não presta, eu saio dali. Se alguém puxar, eu saio. E no começo eu fui bem, passou um tempo, eu fui. Irmãos, nós temos a tendência de afrouxar para aquilo que não deveríamos, para aquilo que deveríamos ser firmes. E às vezes somos duros com aquilo que a gente deveria ser flexível. E como é que eu vou saber, pastor, onde eu devo ser flexível e onde eu tenho que ser duro? E tem hora que a gente já foi tão flexível, já teve tanta paciência, que tem uma hora que a gente é duro. Jesus teve uma hora que teve que ser duro. E como é que eu sei, pastor, a hora certa? Intimidade. Só através do Espírito Santo. Hoje eu ia realizar um atendimento. E eu mandei uma mensagem, antes do culto, mandei uma mensagem para o Zé Paulo à tarde. Zé, tudo bem? Zé, deixa eu te falar uma coisa, eu não liguei, mandei uma mensagem. Podia ter ligado, não, mandei uma mensagem. Zé, você vai chegar na igreja hoje mais cedo, que ele costuma chegar cedo, porque ele tem essa preocupação no bom sentido. Alguém precisa estar lá para ver as coisas. Nem todo mundo consegue chegar mais cedo. Tem gente que poderia chegar e não chega porque fala outro faça. Não, ele tem isso aí com ele. Eu preciso estar lá, porque alguma coisa pode precisar de mim. Eu vou chegar o mais cedo que eu puder. Eu falei, você vai chegar mais cedo hoje? E você vai... falei, caso você não for vir, tudo bem. Se tiver alguma... Mas eu vou ter um atendimento, eu gostaria que você sentasse comigo para esse atendimento. Aí, quando eu cheguei aqui, ele veio falar comigo, pastor, aí primeiro ele respondeu, eu vou estar assim e depois vou te dar o testemunho de uma resposta de Deus. Falei, caramba, resposta de Deus, atendimento, né? Deixa eu entender qual que é o mistério. Chegou aqui, ele veio falar comigo, pastor, eu estava cheio de coisas para fazer na firma, cansado, e eu pensei comigo, não, eu vou ficar até mais tarde hoje na firma. Hoje eu vou ficar até mais tarde, eu preciso, não sou obrigado, a diferença. Uma coisa é você sair e largar o expediente no meio do caminho lá e lascar tudo. Não é isso que nós estamos falando. Ele tem maturidade e responsabilidade para entender. Ele falou, eu preciso ficar para não acumular algumas coisas e tal. E vou ficar hoje porque aí amanhã já dá uma aliviada e tal. Aí ele falou, não. Oh meu Deus, mas será que eu vou? Não, eu vou para a igreja. Não, eu vou. E ele ficou nessa luta. Vou para a igreja, não vou? E aí ele falou assim que chegou um determinado momento, ele pegou e falou, Deus, vamos fazer o seguinte. Me dá um sinal. Porque eu já estou meio que decidido que eu não vou hoje. Agora, o senhor me dá um sinal, então, que é para eu ir, eu vou. Ele falou, pastor, não deu 10 minutos, o senhor mandou uma mensagem. Eu falei, Deus, obrigado, o sinal está dado. Aí eu brinquei com ele. Eu falei assim, Zé, é bom conversar com quem está ouvindo a Deus. A gente não precisa falar com muitas palavras. A gente se encontra no Espírito. Irmão, a gente precisa ouvir mais a Deus, para a gente conseguir andar junto. A gente precisa ouvir mais a Deus, para a gente conseguir, sem palavras a gente se conecta, porque o mesmo Espírito, a Bíblia diz, o mesmo Espírito testifica. Por que o Espírito não está testificando? Tem algum cabo solto da conexão? O que está acontecendo com a gente? Paulo estava conectado. O restante da tripulação, não. Aquele que estava conectado tentou alertar, cuidado, para você não estar vivendo perdas, vergonhas, prejuízos, dores, aflições desnecessárias, humilhações desnecessárias, porque não está ouvindo a voz de Deus, porque não está conectado com o Espírito Santo, porque se distanciou da fonte. Alguém já disse, é verdade, quem bebe da nascente bebe água limpa, quem bebe lá no final, gosta de ficar longe, lá no fundo da água, lá, pega água suja. A pergunta é, quem somos nós em Deus? Quem somos nós no casamento, com o cônjuge?
O marido fica distante da esposa, a esposa fica distante do marido. E eu não estou falando fisicamente, estou falando do coração, de se importar. Os pais ficam distantes dos filhos, aí vão descobrir quando o filho já aprontou, já se perdeu. Os filhos ficam distantes dos pais e depois dizem, mas vocês me abandonaram, eu me senti isso, me senti aquilo. Ovelhas distanciam do pastor, o pastor distancia das ovelhas, o empregador se distancia do seu quadro de colaboradores, sua equipe, e aqueles que trabalham do seu supervisor, chefe, enfim. Nós precisamos estar conectados para evitar perdas desnecessárias. Anote, grave, quem não pôde vir hoje, mas meu irmão, dá os seus pulos e toma uma decisão. Eu vou fazer essa oração aqui, esse clamor, hoje e quarta que vem, para quem vai dizer assim, chega de perder o que eu não preciso perder. Eu não estou falando aqui sobre aquela coisa do triunfalismo excessivo, aquela coisa de nunca vou, não, tem perdas que são inevitáveis, já falei isso aqui e repito, amém? Está claro isso? Não tem pra onde correr. Tem coisa que eu e você vamos perder na vida e não adianta. Você pode estar na intimidade com Deus, face a face. Faz parte do propósito de Deus. Tem coisa que Deus vai permitir, que Deus vai falar assim, não, você tem que passar por isso aqui para você chegar onde eu te prometi que você vai chegar. Mas se as perdas que eu tiver que encarar forem só aquelas que são necessárias, irmãos, cada dia, depois de cada uma dessas perdas necessárias, eu recebo renovo, entendimento e continuo, até que eu vejo que tudo colaborou para o meu bem, como Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8. E sabemos, verso 28, que todas as coisas colaboram, contribuem, juntamente para o bem daqueles que amam a quem? Aí alguém diz assim, não, deu errado aqui. Não, tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem. Povo preguiçoso de Bíblia. Arranca metade do versículo. Tira o sentido. Esse versículo para mim tem 3 partes. Todas as coisas colaboram para o bem. Segundo, daqueles que amam a Deus. E o final, eu gosto muito de falar e já falei aqui. Quem congrega e ouve o que eu prego, já ouviu isso. Daqueles que são chamados o quê? Seu decreto, sua palavra. 3 partes. Tudo vai colaborar para o bem, não é para o mal. Você crê nisso? Diga, Deus está colaborando para o meu bem. Até o mal que alguém tentar fazer, Deus transforma em bem. Mas de quem? Agora vai falar das 2 condições. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus diz, quem tem minha palavra e pratica, obedece. Para quem não gosta de palavra obediência, arrepia. Quando dão uma direção, é duro. Jesus disse, quem obedece ama. Quem não obedece não ama. Leia o que João escreveu a respeito de Jesus. Jesus disse, vocês serão, até sobre a amizade Jesus falou. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando vocês fazerem. Jesus falou assim, olha, quem tem as minhas palavras, esse é o que me ama. Ele será amado por meu Pai. Eu o amarei, ele será amado por meu Pai e eu me manifestarei a ele. Jesus não disse, vou me manifestar na vida de todo mundo. Jesus disse, quem tem a palavra, quem pratica a palavra, quem obedece, quem é chamado. Cadê? Tirou o versículo? Gente, nós estamos aqui, Deus, me dá graça. Quem é chamado, como a gente estava lendo aqui no Romanos 8, 28, pelo decreto. Quem está andando pela palavra. Não passa vergonhas desnecessárias, não tem perdas desnecessárias, não tem tropeços desnecessários, porque está andando dentro da palavra. Agora a pergunta é, a palavra de Deus faz parte do nosso dia a dia? A gente está conectado na Bíblia? A gente começou esse ano um propósito de leitura da Bíblia. Aí às vezes a gente vai perguntar a algumas pessoas, não estou lendo, mas o que você está fazendo da vida que não está lendo a Bíblia? Porque eu estou falando com cristãos. O que um cristão faz que ele não lê a Bíblia? Gente, não dá. Nós não somos uma religião. Nós somos chamados para viver o que está escrito. Eu creio no que está escrito. E não é só quando diz que vai me prosperar, me curar, me salvar, me fazer um monte de coisa. É quando diz, a direção para você é essa, o que eu espero de você hoje é isso, o posicionamento é esse. Eu preciso andar segundo o decreto, segundo a palavra. A gente precisa evitar vergonhas desnecessárias. E como isso? Dando atenção
dando crédito. Mas qual é o contexto aqui de Atos 27? Vamos voltar no verso 1, na NVI. Atos 27, versículo 1. Está escrito assim, ó. E, como se determinou que... eu estava lendo na Almeida, NVI. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, olha que bacana esse nome, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar. Estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos, para que esses suprissem as suas necessidades. Que nós sejamos amigos que suprem as necessidades, em nome de Jesus, e que nós tenhamos amigos que também venham ao nosso encontro nos momentos de prisão, aflição e dificuldade, para suprir com uma palavra, com um abraço, com coisas materiais, com qualquer tipo de necessidade. Que nós sejamos os que vão fazer e tenhamos amigos que fazem isso também. 4. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram o quê? Contrários. Navegando com o vento contrário. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos, como que está escrito aí? Vagarosamente. Primeira palavra para você gravar aí agora, que é o primeiro passo, primeira lição aqui para evitar perdas necessárias, eu vou falar já. Navegamos vagarosamente por muitos dias, não é um dia só não, muitos. E tivemos dificuldade, segunda palavra qual é? Dificuldade, para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade, de novo, olha como fala. E chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo, diga comigo, perda de tempo. Guarda esses 3 aí. E agora a navegação se tornara perigosa, aí vem o perigo, pois já havia passado o jejum. Aí termina aqui o verso 9, por isso Paulo os advertiu, para aqui. Esse negócio já tinha passado o jejum, é o Yom Kippur, é o dia da expiação. O povo judeu separa para confessar os seus pecados, para alinhar a sua vida. De forma resumida aqui, porque não dá tempo, é um examine-se o homem a si mesmo. Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 11, verso 28. É quando param e começam a pedir perdão, a oferecer sacrifício a Deus, pela remissão dos seus pecados, da sua culpa. É um dia de análise, de analisar o final, né, do Yom Kippur. Porque tem uma semana. O final aquela semana você tira para refletir, avaliar, fazer um balanço da sua vida. O que eu estou fazendo de errado? Eu não quero mais fazer. Eu continuo praticando as mesmas coisas, eu continuo sendo conhecido pelos mesmos erros, as mesmas falhas, dando as mesmas desculpas. Irmãos, falei isso há algum tempo atrás. Quem é bom em justificativa, quem é bom para dar desculpa e justificativa, não é bom em mais nada. Porque aí a pessoa não precisa vencer, não precisa crescer, não precisa aprender, não precisa nada. Ela dá desculpa. Ela passa a vida inteira dando desculpa, justificativa. Quem se torna muito bom para justificar, não se torna bom em mais nada. Acabou. Porque não precisa superar nada. Sempre vai saber justificar. Acabou o período. Já santificaram, por assim dizer. E agora estão enfrentando um perigo. A viagem se tornou perigosa. Paulo falou, começamos a navegar perigosamente. Aí eu destaquei 3 sinais. Mas antes de falar desses 3 sinais, eu vou falar da primeira lição, primeiro tópico para você da mensagem de hoje. Hoje são só 3, na quarta que vem tem mais 4. Total dessa série são 7 tópicos, se não mudar daqui até 4 que vem. E 3 eu te entrego hoje. Primeiro, esteja atento aos sinais. Deus está falando, Deus está alertando, Deus nos ama.
Essa mensagem já estava pronta desde ontem à noite. Ontem à noite eu separei, entrei, fiquei ali meditando, escrevendo, me fechei lá no quarto do Israel, na mesa e fiz e tal. Fiz um pré-esboço, como fazia tempo que eu não fazia, no papelzinho assim. Fui pegando um papelzinho, tá do outro, veio inspiração, já peguei. Falei, não vou nem pegar o celular, estava carregando, e até para não entrar uma chamada, distrair. E fiquei ali e tal. Hoje dei mais uma passada, quando saí daqui da igreja da oração das 5 da manhã, cheguei em casa, fui passar de novo a mensagem, fui dar mais uma enriquecida nela, dar mais uma meditada, e agora um pouquinho antes de entrar, estava dando mais uma última relida. E o primeiro ponto é: esteja atento aos sinais. Eu chego hoje na igreja, o Zé Paulo me procura para me falar sobre um sinal. Irmão, quem anda com Deus é confirmado por Deus. A gente precisa andar com Deus. É Deus que confirma. A gente precisa ouvir a Deus. É Deus que confirma. Tem gente querendo ser colocado numa posição, numa situação que os frutos não colocam lá. Então, peça ao Espírito Santo. Eu quero. Hoje, às 5 da manhã, eu fiz uma oração aqui, pedi algo para Deus. Mas eu pedi, eu falei, Senhor, eu preciso disso. E não é de coisa material, nada. Era uma coisa pessoal, de relacionamento com Deus. Era algo meu com Deus. Cheguei em casa, sentei, fui preparar, dar aquela mexida na mensagem. Quando foi perto da hora do almoço, eu estava, dá licença, lavando a louça. Pus meu aventalzinho lá, eu amo minha família, lavando a louça e ouvindo, dentro de uma sala do Clubhouse, alguns pregadores ali conversando. E um rapaz contou o testemunho dele, e eu comecei a lavar a louça e chorar. E ali veio a resposta que eu tinha pedido para Deus aqui de manhã, às 5. A gente precisa estar mais atento ao que o Espírito Santo está soprando. O Espírito Santo me fez orar algo hoje, porque em Romanos 8, 26, está escrito, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, e também o Espírito intercede por nós, porque não sabemos orar como convém, até com gemidos inexprimíveis. O que é isso, pastor? Oração em línguas? Pode ser, mas não é só isso não. É a hora que você chora, mas não consegue nem falar, mas a tua alma é derramada diante de Deus. Você está fazendo uma oração com a alma. Quem já fez oração assim, diga glória a Deus. E Deus responde o que a tua alma está pedindo, mesmo que não saiam palavras. Ana fez isso quando ela pediu Samuel a Deus. Ela, diante do sacerdote, ela começa a chorar, a derramar o coração dela, e de repente, o sacerdote, você está embriagada, mulher, porque ela não pronunciava palavras, ela derramava a alma dela. Mas aí ela falou, não, eu não bebi nada, olha, a minha aflição é essa, essa e essa. Aí o homem de Deus se reconectou com Deus, e olhou para ela e disse, Deus atendeu o teu pedido. Deus ouve a nossa alma. Agora a pergunta é, nós ouvimos o Espírito Santo? Quem ouve o Espírito Santo, irmão, não fica passando vergonha, evita perdas desnecessárias, não fica correndo atrás do prejuízo, não fica tentando consertar a besteira que fez, não fica tentando justificar. Não, quem ouve o Espírito Santo geralmente está um passo à frente. Nós precisamos. O Espírito Santo sabe o que ele vai fazer? Ele vai avisar, vem um período difícil aí. Não significa que Deus vai pegar e falar assim, esse aqui é o xodozinho, esse aqui não vai ter luta. Não. Ele vai dizer, vem um período difícil. Você vai tomar algumas pancadas, mas segura firme que vai valer a pena. Esteja atento aos sinais. Evite perdas desnecessárias. Eu citei quando a gente leu aqui do verso 7 ao 9, principalmente, Paulo fala de vagarosidade, Paulo fala de dificuldade, fala 2 vezes, e Paulo fala de perda de tempo. A gente precisa estar atento aos sinais. Deus quer mostrar algo para a gente que está fora. E o capitão do barco, o dono do barco, o piloto do barco, capitão ou piloto, o dono do barco, você vai ouvir daqui a pouco dentro da palavra, não se atentaram para isso. A dificuldade veio, nada. Vagarosidade veio, nada. Perda de tempo veio, nada. E posso acrescentar, o perigo veio, e nada. Eles insistiram, eles não perceberam. Irmãos, sinais como esse, sabe quando a nossa vida começa a travar? Quem já percebeu que tem momentos da nossa vida que começa a travar? Começa a travar. Aí nós vamos perguntar ao Espírito Santo, e guarde isso,
Momentos que a nossa vida começa a travar, vagarosidade, como falei aqui, perda de tempo, dificuldade, não são garantias de que estamos fazendo a coisa errada, de que estamos navegando para perdas desnecessárias. Não é garantia, mas são sinais que a gente precisa se atentar e perguntar para Deus. Eu já contei para vocês, mas alguém pode não ter ouvido. Véspera da inauguração da igreja Família de Cristo, a gente tinha começado numa garagem. Depois de bastante tempo na garagem, já uns 4 meses na garagem, 5 meses na garagem quase, a gente alugou um salão na Américo Brasiliense. E na véspera da inauguração, eu voltando de São Paulo com a pastora, tínhamos ido comprar algumas coisas para a igreja, trabalhando, e muita gente na igreja trabalhando, e a gente voltando. Ela falou, estou com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Falei, vamos passar aqui, vou deixar aqui no médico. Deixei ela no hospital para passar. A gente tinha feito evangelismo e mais um monte de coisa, e andado na friagem, falei, deve ser sinusite. Deixei ela lá, era mês de agosto, frio. Corri na igreja, descarreguei o carro e fui sair para ir buscá-la. Falei, quando você estiver pronto, você me avisa. Tá bom. Aí ela me ligou, amor, oi, vem aqui, mas eu preciso que você passe em casa. Falei, por quê? Vê lá, passa lá para ver onde está a minha tomografia, né? Tomografia da minha cabeça. Falei, por quê? Não, porque o médico falou que não é sinusite não, está desconfiado que é um aneurisma, e perguntou se na família isso, aquilo outro, e falou e não sei o que e tal e tal. Irmão, meu chão sumiu. Eu perdi a força das pernas. Eu lembro até hoje, eu atravessando o salão assim, aí eu fui falando com Deus, entrei no carro, saí da igreja falando com Deus. Falei, Deus, se isso que está acontecendo é porque nós estamos fora da direção do Senhor, o Senhor pode falar, porque eu não quero ser louco de ir contra o Senhor. Eu falei, Deus, eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas amanhã, estava marcada a inauguração e tudo, mas amanhã eu dou um jeito. Se isso é um sinal do Senhor, eu dou um jeito e a gente para. E amanhã eu falo, pessoal, gente, não tem nada não, vida que segue. Vou procurar uma igreja para congregar e acabou. Mas se isso for uma batalha, aqui, irmão, eu já estou abrindo uma parte que é da terceira, porque essa mensagem ela se conecta muito. Já é da terceira lição aqui, do terceiro tópico, mas daqui a pouco a gente chega nele e aí já fica o gancho dado. Falei, Deus, o que eu não posso é lutar contra o Senhor, eu não sou doido. Se eu estiver fora da direção do Senhor, o Senhor me fala, a gente vai calçar a cara, passar vergonha, mas eu não quero perder minha esposa. Eu falei, agora, se for uma seta do diabo, se for um ataque do diabo, para tentar nos intimidar, porque estamos te servindo e fazendo a coisa certa, aí o Senhor só me dá um sinal, o Senhor só me dá um sinal, só me fala. Porque aí nós vamos para cima, porque eu não tenho medo do diabo, eu não sou bom, o meu Deus é bom, o nome de Jesus está sobre a minha vida, o sangue de Jesus cobre a minha casa. Então, meu Deus, se é uma batalha porque o inferno quer vir contra mim, no teu nome eu vou para cima. Mas se é uma batalha porque eu estou em rebelião contra o Senhor, me perdoa, eu paro aqui. O problema é que falta gente com caráter para reconhecer, estou errado, estou mal com Deus, fui repreendido, passei vergonha, carão, como eu ia ter que passar. Irmãos, na inauguração tinha gente na calçada. Imagina eu aparecer lá e dizer assim, gente, fiz bobagem, pensei que estava ouvindo Deus e não estava. Mas Deus viu que eu estava disposto a fazer isso. A pergunta é, você está disposto a ouvir Deus? Você vê que é meio devagar, porque você já sabe o contexto da mensagem. Está disposto a respeitar os sinais de Deus? Toda vez que alguém vem falar comigo, pastor, Deus me deu uma direção para sair da igreja. Eu não fico feliz, lógico, a gente quer que você continue, mas se Deus der uma direção, a gente respeita. Irmãos, infelizmente, grande parte das pessoas que nos procuram para sair não tem uma palavra. Grande parte. E aí o que fazem? Pescam um versículo bíblico. É diferente ter uma palavra e conhecer a Bíblia e citar um versículo. Teve gente que procurou, não, porque a gente entende que é isso. Mas não foi a palavra que Deus deu, em nenhum momento falar foi a palavra, não, é porque está na Bíblia. O Zé Paulo, volta para o Zé Paulo e a Sandrinha. A Sandrinha e o Zé Paulo, quando foram integrar a família de Cristo, que nem era família de Cristo ainda, era garagem de Cristo, mas era família já. A Sandrinha, o Zé é apaixonado por mim ou por ele, a gente tem essa coisa aí, essa conexão do Espírito. E a Jenny também, o tio, essa uma família que a gente ama muito. A Sandrinha que não gosta muito da gente. A Sandrinha fica assim, não vou, só se Deus falar, só se Deus falar. Só se Deus falar. Na época a gente não tinha o Israel para convencer a Sandrinha. Porque se tivesse, fala assim, Deus falou. E o que Deus falou? Deus falou, Israel. É o tendão de Aquiles da Sandrinha. Mas a Sandrinha foi muito madura. E o Zé, e a Jenny e o Thiago, ficaram todo mundo debaixo da unção de Deus, esperando uma palavra. Sofrendo. Porque eles queriam. Mas enquanto não tiveram palavra, não vieram. Aí,
Deus deu uma palavra para Sandrinha. Aí ela procurou o pastor onde ela congregava, falou: pastor, ó, Deus me deu essa palavra aqui, tal, tal. Hoje é só João, né, o negócio aqui, hoje é João para todo lado. E citou, soltou o João lá, olha aqui, tal, tal. E ainda o último versículo que ela leu termina: levantemos-nos e vamos daqui. Imagina sentar, o pastor falou: estava orando, Deus deu essa palavra aqui, para a gente levantar e ir embora daqui, porque na casa do pai tem muitas moradas, tem outro momento agora, Deus também. O pastor olhou e falou assim: minha irmã, aí ele foi muito homem de Deus. Minha irmã, se Deus deu essa palavra para a senhora, deu para vocês, irmãos, quem sou eu para segurar vocês? Vou orar por vocês, Deus abençoe. Fique atento aos sinais, veja se Deus está falando. Fique atento aos sinais, peça para Deus sinais. O Zé pediu hoje, recebeu. Eu pedi hoje, recebi. Irmãos, eu tenho certeza que essa mensagem está sendo um sinal de Deus, uma resposta de Deus para alguém que pediu esses dias. Então, primeiro tópico: esteja atento aos sinais. Esteja ligado. Isso é tão sério que em Atos 5, vamos rapidinho em Atos 5, segura aí o Atos 27 que a gente já volta, mas vamos só dar uma corrida em Atos 5. Pastor, a minha vida está travando demais, o que eu faço? Se consagre mais. Quem esteve aqui domingo? Então você ouviu. O que você faz antes de entrar numa terra de conquista, de bênção? Santifique-se. Enquanto a promessa ainda não cumpriu, santifique-se. Santifique-se. Se consagre mais. Deus, minha vida está travando, me dê sinais, me dê a tua palavra. Vou abrir um jejum. Vou entrar mais em oração. Se eu lia a Bíblia 20 minutos por dia, eu vou ler 30, eu preciso mais. Se eu orava 40, eu vou orar 50, eu vou orar 1 hora. Se eu ia para a igreja uma vez por semana, eu vou 2, eu vou 3. Eu vou todo dia, irmão. A pessoa fala assim: ai não, porque aqui na igreja não tem culto todo dia. A igreja todo dia abre para oração, tanto às 5 da manhã quanto às 3 da tarde. Larga de ser sem vergonha e dá desculpa esfarrapada. Porque tem gente que fala: não, é que assim, aqui na igreja como não tem muitos cultos, então acaba ficando fraco. Não, está ficando fraco porque não quer buscar a Deus. Porque todo dia aqui tem oração às 5 da manhã. Todo dia tem alguém. Domingo responsável é a Silvana e a Ana. Segunda, responsável é o Tiago. Só você que está, tio. Você e o Rúbrio. Terça-feira é a Cida e o Marcos. Quarta-feira sou eu e o Tiago Volkov. Os responsáveis, não é só quem a gente vem. Quinta-feira o Zé Paulo. E o irmão Beto, verdade. Sexta-feira está o Naldinho. E nós estamos lutando para o Álvaro entender que luta contra a carne só vence no Espírito mesmo. Não tem jeito, só se entregando no Espírito. E o Álvaro está lutando aí para vir também. Sexta. Sábado é o Feliciano. E domingo eu já falei. Todo dia, irmão. A pergunta é: esse ano, quantas vezes você veio na oração das 5? Quantas eu vim? Aí nós falamos assim: não estou conseguindo, romper meu casamento, minha vida financeira, o meu ministério. Mas a pergunta é: o quanto você está se entregando para uma intimidade maior com Deus? Hoje, sabe uma das coisas que eu orei aqui? Irmão, não estou falando aqui querendo impor um fardo sobre vocês que eu não carrego. Hoje eu orei aqui dizendo para Deus: Deus me perdoa, porque os 12 dias que eu fiquei aqui na igreja, eu não aproveitei tanto quanto deveria para mergulhar na intimidade. Estou falando de mim. Eu orei isso hoje aqui. Estou abrindo o coração numa oração que eu fiz. Deus, eu não entrei tanto na intimidade quanto eu gostaria, quanto eu deveria ter entrado. Eu devia ter feito mais. Eu devia ter entrado mais. Se você não tem esse senso, desculpa, talvez você já esteja achando muita coisa. Eu não sou muita coisa é o meu Deus. Eu tenho muito valor, mas muita coisa é Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Eu sou pó, sou barro. E por causa da graça dEle, há um tesouro dentro de mim, a presença do Espírito Santo. A glória não é do vaso. A glória é que enche o vaso. Quem está entendendo? Então esteja atento aos sinais. Esteja ligado nos sinais. A coisa começou a travar, ficar vagaroso demais, perigoso, dificuldade. Pergunta para Deus: Deus, eu estou navegando errado? Eu estou entrando onde não devia, estou entrando em aliança que não devia, estou ouvindo o que não devia, estou falando, fazendo o que não devia, meu coração ensoberbeceu. O que está acontecendo comigo, Deus? Sou resistente à correção, sou resistente à orientação. E vai se aproximando. Em Atos 5, verso 34, eu acho fantástico, esse cara tem a minha admiração, demais. Mas levantando-se no conselho de um certo fariseu chamado Gamaliel. Aliás, vou ler na NVI também o Gamaliel aqui, vai, eu estava na NVI no outro Atos. Vamos
na NVI também. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Os homens eram os discípulos. O que tinha acontecido? Irmãos, a obra de Deus estava num nível que a sombra de Pedro passava e curava os enfermos e os demoniados eram libertos. Os endemoniados ficavam livres, só da sombra de Pedro passar. Aí a perseguição, o sumo sacerdote, aquele pessoal todo invejoso, revoltado, manda prender, puseram eles na prisão pública. Aí um anjo vem de madrugada, coisa linda, irmão, coisa linda da intimidade com Deus. O anjo tirou eles da prisão sem abrir a porta. Quando Paulo e Silas oravam, veio um terremoto e abriu a porta. Aqui em Atos 5, você pode ler depois em casa. O anjo veio e não precisou nem abrir a porta, tirou eles lá de forma sobrenatural. Eu preguei isso há uns 15, 16 anos atrás, só que aí foi só do Pedro, não foi desse texto. Um irmão que tinha sido internado numa clínica psiquiátrica, ele precisava fazer tratamento mesmo, ele tinha um problema seríssimo. Mas ele era muito grande, irmão. Eu em cima do altar, ele embaixo, acho que ele ainda passava de mim. Ele veio falar comigo, pastor, sabe aquela mensagem que o senhor pregou um mês atrás? Depois daquilo eu tive uma crise, fui internado. E aí, lembra que o senhor falou que o Pedro, o anjo visitou ele na prisão e tirou ele de lá, tal? Um anjo foi e me visitou também lá no hospital e me tirou de lá. Falei, foi, irmão, me conta como foi essa experiência. Ah, pastor, eu pulei um muro. Eu falei, até agora eu não vi o anjo. Aí depois eu pulei o portão, quando eu caí eu machuquei a coluna. Eu quero que o senhor ore por isso aqui, porque eu machuquei. E agora eu estou aqui, pastor, e tem uma voz falando para eu pegar o seu pescoço e apertar. Só faltou ele falar que era o anjo que estava mandando também. O anjo está mandando te pegar pelo pescoço. O Zé Paulo, você foi junto com o Leandro lá aquela vez fazer aquela visita, com o outro Leandro lá? Foi? O Zé Paulo e um outro irmão lá da igreja foram fazer a visita para esse irmão. O irmão eles tomaram um couro quase lá. O homem era muito grande, irmão. Ele pegava uns 3, 4 nós aqui juntos sim, e fazia um boliche. Mas, gente, olha que sobrenatural. Pedro, o anjo veio falando com ele, veio tirando. Aqui não tem explicação, só fala que o anjo tirou. E quando você vai ler, você vai ver que depois os homens chegam lá e vê que a prisão está trancadinha do jeito que está, os guardas estão na porta. Simplesmente eles foram transladados, sei lá, que mistério é esse. Arrancaram eles de lá. Aí, no outro dia veio o sacerdote e falou, cadê? Só que eles foram tirados pelo anjo, e o anjo falou assim, vão para a igreja pregar de novo. Vocês acabaram de ser presos porque estavam pregando, vai para a igreja pregar de novo. Por quê? Irmão, eu estou vivendo meu propósito de vida em Deus, eu não posso viver com medo, eu tenho que viver com fé. Anota isso. Se você está vivendo o seu propósito de vida em Deus, não viva com medo, viva com fé. Foram então levados. Quem está anotando aí, se você está vivendo o seu propósito de vida em Deus, não viva com medo, viva com fé. Quem está assistindo, anota, escreve aí nos comentários. Eles foram de novo pregar. Aí agora já chegou a notícia que aqueles homens não estão presos, ninguém entendeu nada, e eles falam, vamos lá prendê-los, manda os guardas trazê-los, estão lá na igreja pregando de novo, e já mandamos não pregar esse tal de Jesus. Aí os guardas vão lá, só que agora fico com medo de pegar eles, porque o povo considerava muito eles. Aí falaram com eles, eles voluntariamente foram se apresentar. Aí, a ideia, qual era a estratégia? Vamos matar esses homens. Vamos o quê? Não adianta, irmão. Podem tentar matar eu, você, os nossos sonhos, os nossos projetos. Se os nossos sonhos vêm de Deus, se o nosso propósito de vida vem de Deus, a gente só termina a nossa carreira quando Deus disser. Ninguém vai antecipar isso. Vamos matar eles hoje? Não, eles vão morrer. De morte natural, só o João que morreu. O resto tudo morreu lascado. Mas tudo honrado, servindo a Cristo. Mas não era aquele dia. Irmãos, se a gente está navegando na direção de Deus, não haverão perdas desnecessárias, só aquelas que são inevitáveis. E é sobre isso que nós estamos falando hoje, vamos falar na próxima mensagem, na quarta que vem, na sequência dessa mensagem. Você e eu vamos ter que lidar com perdas na vida, mas que a gente venha lidar só com aquelas que são necessárias, que a gente não tenha que lidar com perdas que não tinha nada a ver. Foi porque a gente desconectou de Deus, porque a gente foi rebelde, arrogante, porque a gente não ficou atento aos sinais. Que a gente só tenha que encarar as perdas necessárias, amém? Aí o que o Gamaliel faz? Que é o cara que se levanta ali no meio da igreja. Fantástico o que esse homem faz, irmãos. Olha aí, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio, pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse, israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém. E cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada.
Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos seus seguidores ficaram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz. Quem está te perseguindo, vai ouvir alguém falar, deixa ele e deixa ela em paz, em nome de Jesus. Deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra quem? Contra Deus. Fique atento aos sinais e procure conselhos do tipo do conselho de Gamaliel. Eu não posso estar lutando contra Deus. Se eu estiver lutando contra Deus, a casa vai cair. Aquela navegação estava passando por momentos de dificuldade, de vagarosidade, de perigo, porque eles estavam navegando fora da direção de Deus. Perdas desnecessárias poderiam ter sido evitadas, se primeiro eles consultassem a Deus. Quando começaram a ver sinais, as coisas estão dando errado, vamos perguntar para Deus. Não vamos forçar contra Deus, não vamos entrar num braço de ferro, numa queda de braço contra Deus. Aí, voltando lá em Atos 27, para a gente continuar agora o segundo tópico, verso 10, Atos 27, verso 10, está escrito assim: Senhores, vejo que a nossa, Paulo falando, hein? Advertência de Paulo para eles: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, o chefe de 100, o homem que cuidava lá, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Isso é sério. Olha aqui o verso 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança que não vem de Deus, não adianta, irmão, de alcançar Fenícia, e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Segundo tópico, ouça quem ouve a Deus. Ouça quem ouve a Deus. A viagem ficou ruim, a vida está complicada, e a pergunta é: a quem você está ouvindo? Quem você elegeu profeta sobre a sua vida? Quem você elegeu profeta sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre sua vida profissional? Quem é a referência que fala? Isso é muito sério. Às vezes nós procuramos alguém que vai falar o que é um pouco mais confortável, porque assim, essa pessoa, sabe, como eu tenho eu sei que ela não vai me colocar numa situação de desconforto. Eu sei. A decisão de ficar ali foi gerada, dentre outras, de ficar ali não, de continuar a viagem, foi gerada dentre outras razões, porque eles queriam algo mais confortável. Cuidado para não ser guiado pelas suas emoções, por aquilo que é mais confortável aos seus olhos, mas não é direção de Deus. Nem tudo que é confortável para mim é propósito para mim. Alguém acha que era confortável para José ser escravo no Egito? Era confortável para José ser preso no Egito, gente? Ser escravo no Egito? Ser vendido e traído pelos irmãos? Mas era propósito de Deus? Era confortável para Jesus ser negado, traído, cuspido, espancado, crucificado? Ficar separado do Pai e ir ao inferno? Mas era propósito. A pergunta é: o que você quer viver, conforto ou propósito? Porque propósito termina em conforto, mas nem todo conforto te leva ao propósito. Mais uma para você anotar. Quem cumpre o propósito termina com conforto. Que conforto é esse? Quer dizer, eu vou ficar feliz, realizado, eu vivi o que eu tinha que viver, eu fiz o que tinha que fazer, eu deixei o legado que tinha que deixar. Propósito, quem vive o propósito termina em conforto. Mas quem escolhe o conforto nem sempre cumprirá o propósito. E isso é sério. A quem você e eu estamos ouvindo? Quem é a voz que fala conosco? Sabe, eu tenho uns amigos, eu tenho umas pessoas bacanas, eu também tenho. Mas na hora que é para tratar da minha vida espiritual, da minha família, eu preciso saber a quem eu vou ouvir. Quem é a autoridade de Deus para falar comigo? Paulo era a autoridade de Deus dentro daquele navio, mesmo estando preso. A posição diante dos homens que Paulo ocupava naquele navio não impediu Paulo de exercer sua posição em Deus.
Ah, pastor, me bloquearam. Mesmo assim você é de Deus. Ah, pastor, não me promoveram, não me reconheceram, não me aplaudiram, não me colocaram acima de todo mundo para falar. Mas se você é de Deus, não importa a posição. José foi chamado para ser consultado de dentro da prisão. Paulo, prisioneiro no barco, é que foi ouvido. E a gente passaria a noite aqui citando vários exemplos de gente que estava em situação desfavorável, mas se tornou referência, porque não perdeu a essência, não tirou os olhos do seu propósito. A quem você está ouvindo? A quem eu estou ouvindo? Quem está ouvindo só noticiário? Quem está ouvindo só a mídia? Quem está ouvindo só os políticos? Quem está vivendo desesperado? Mas quem está ouvindo a Deus sabe que os dias são difíceis, verdade. Mas que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. É Deus quem nos guarda. Nós precisamos, é claro, fazer a nossa parte, irmão. Estou fazendo apologia que é irresponsabilidade de maneira alguma. Mas eu preciso de Deus acima de tudo. Quem entende isso? Que diploma não me garante. Tem muito diplomado procurando vaga de emprego que você tem, que você e eu temos, procurando a renda que você tem, e eles têm diplomas, talvez que você fale assim, nossa, eu nunca imaginei um negócio desse aí, como que é? Talvez você seja um desses. Pastor, eu sou diplomado, mas não consigo aquilo que o meu diploma deveria me abrir como porta. Eu quero te dizer uma coisa, viva o propósito de Deus, porque Ele é maior do que diploma, é maior do que qualquer coisa. E reforço, não estou fazendo apologia a não estudar, a não se dedicar. Só estou dizendo que não adianta colocar sua confiança nessas coisas. Quem está entendendo? Ouça a Deus acima de tudo. Ah, porque eu cresci assim, porque eu vim de um lar, eu vim de uma criação. Você vai continuar ouvindo sua história do passado ou vai ouvir Deus que já conhece o teu futuro? Escolhe. Não, porque tinha uma época que eu tinha alguém, irmãos, às vezes eu converso com algumas pessoas que dizem assim, quando eu me converti, o meu primeiro pastor, e onde está o seu primeiro pastor? Ah, ele está em outra cidade, em outro estado, outro país, ele morreu, ele desviou, ele não sei. Mas ele é a voz, ele é seu pastor hoje? É, então ouça. Não é, então ouça quem Deus levantou para falar com você hoje. Nós precisamos ouvir. Paulo está dentro do barco. Paulo é voz de Deus naquele barco. Não importa o quanto tentem nos aprisionar, se nós continuarmos ligados com Deus, a nossa voz vai continuar produzindo vida e libertação. Creia nisso. Ouça quem ouve a Deus. Eu não vou ler para não estender aqui o tempo, e a gente já teve bastante coisa aqui que acabou tomando tempo, mas cuidado, porque muitas vezes procuramos aquilo que nos é ou parece mais confortável, e não é bíblico, não é verdadeiro e nem correto. A gente procura o que é mais confortável, não o que é bíblico. Ou a gente procura, a geração de hoje é assim, dá um Google e procura. Quem discorda que... Eu não vou nem falar de dízimo, primícia, oferta, porque isso aí já é de lei. Domingo até fiz um comentário aqui, a pessoa fala, Deus, eu quero santificação. A Bíblia fala sobre santificação para todas as áreas da vida. Para o casamento, o marido e a mulher não devem nem pensar em outra pessoa, nem desejar, nem cobiçar. Isso é santificação para o casamento. Não está falando só de não ter relacionamento com outra pessoa. É nem cobiçar. Se passar muito tempo com uma pessoa, está me fazendo cobiçá-la, eu preciso passar menos tempo. Eu preciso guerrear, entrar em jejum e oração para derrubar isso. Quem está entendendo? Santificação dos olhos, não porei coisa armadilha nos meus olhos. Santificação dos lábios, Isaías 6. Quando Isaías diz, ai de mim que sou homem pecador, confessou. Meus lábios são impuros, o anjo vem e toca com a brasa viva. Imagina ser tocado na boca com a brasa viva, queima, dói. Ser corrigido, porque a gente está falando bobagem, porque está falando que não deve. Mas tem gente que não aceita a correção e continua falando que não deve. Mas é santificação. Foi santificado, profetizou sobre Jesus. Santificação financeira, primícia. A primícia santifica a massa. Irmão, nós precisamos ouvir o que Deus está dizendo. Não adianta procurar o que é confortável. E vamos entender o seguinte. Se eles ficassem ali, eles teriam que passar o inverno inteiro ali. O desespero de continuar navegando é porque não é que eles vão parar uma noite ali, irmão. Não estamos falando de atrasar uma noite a viagem, nem 2 noites, nem uma semana. Nós estamos falando de uma estação inteira. São meses parado num lugar desconfortável. E às vezes a nossa vida fica parada em lugares desconfortáveis por meses, ou até por anos, como eu já citei José hoje aqui. Mas se a gente estiver debaixo da direção de Deus, esse tempo em lugares desconfortáveis, se é direção de Deus, vai servir para nos forjar, nos preparar para ocupar os lugares de promessa.
É mais uma para você anotar. Tempos em lugares desconfortáveis, debaixo da direção de Deus, nos forjam para ocupar lugares de promessa. Anota isso. Eu estou debaixo de uma pressão, de uma cobrança, de um ensinamento, de uma instrução que está... Mas eu estou sendo preparado para viver promessa. Samuel, ele ouve Deus chamá-lo. Ele ainda era discípulo de Eli. Eli, seus filhos estão pecando e Eli não repreende, não corrige. E eu, irmão, sou pai. Eu sou pai biológico e sou pai de consideração e sou pai espiritual. Eu tenho filhos nessas 3 ordens. E muitas vezes eu me calo quando deveria falar, porque eu fico com receio de entristecer ou ferir. Quem aqui é pai ou mãe e já passou por isso, diga eu. A gente fica com receio. Só que a gente acaba fazendo mal, porque a gente precisa falar, em amor, mas precisa falar. E o Eli não corrigiu seus filhos. Deus falou assim, olha, eu vou remover a casa de Eli. O sacerdócio não dá. E aí quem Deus vai levantar? Samuel. Aí Deus vem falar com Samuel. Está na mesma casa, Samuel e Eli. Deus fala, Deus, o Todo-Poderoso, está dentro da casa. Eli, falei bastante disso ano passado. Eli não ouviu. Samuel ouviu e pensou que era o Eli. Procurou, oi Eli, pode falar. Não, não te chamei não, volta a dormir, dormiu. Aí Deus chamou de novo. Oi Eli, você me chamou? Não, não chamei não, rapaz, você está tendo sonho, volta a dormir, comeu feijoada demais, anda dormir. Samuel vem 3ª vez. Ele fala assim, seguinte, quem está te chamando é Deus. Agora eu entendi, Deus está aqui, eu nem ouvi, não percebi. Eu que sou sacerdote, eu sou o primeiro que deveria estar ouvindo a Deus e não ouvi. Então faz o seguinte, quando você ouvir de novo, você diz, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Aí sabe o que acontece? Eli ouve, o Samuel é chamado, aí Samuel, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. E Deus falou com Samuel. Aí sabe o que é interessante e que eu ia destacar no texto? É que Eli, talvez isso nunca tenha chamado sua atenção, mesmo sendo duro. Eli falou assim, você vai ouvir, vai pedir para Deus, fala, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. E depois você vai me contar tudo. Não importa o que Deus disser, fale para mim. Por que Eli está dizendo isso para Samuel? Porque ele já sabe que se Deus não está falando com ele e já está falando com Samuel, quer dizer que já cumpriu o que Deus tinha prometido. Vai remover Eli, porque não corrigiu, não castigou seus filhos que estavam em pecado dentro da igreja. Eli entendeu que o que Deus está fazendo é levantar Samuel e vai executar juízo contra ele. É gostoso ouvir falar que Deus está trocando você e colocando outra pessoa? Que vai fazer juízo contra você e sua casa? Mas Eli, graças a Deus, pelo menos foi homem de Deus para isso, para dizer, Samuel, não importa o que Deus disser, me conta. Samuel ficou com tanto medo, porque não é fácil. O homem que está te treinando, está te preparando, Deus vem e fala uma coisa dessa. E foi aquele homem que falou, pode contar para mim. No outro dia, o Eli pergunta, ele não queria falar, ele insiste, conta para mim. Aí Samuel falou, Deus falou isso e isso. Eli pegou e falou, se assim Deus decidiu, assim será. Ouça quem ouve a Deus, mesmo quando quem ouve a Deus fala algo que não te agrada. Que não me agrada. Que não agrada a nossa carne. Ouça, guarda isso. Ouça quem ouve a Deus, mesmo quando quem ouve a Deus está te falando o que não te agrada. Se está ouvindo a Deus e trazendo uma direção de Deus, creia, vá. Algum fruto vai ser produzido ali. Amém? Muitos param, travam sua vida porque bloqueiam fontes que Deus está usando para falar. Tem gente que está com a vida travada. E não é por pecado, por um monte de coisa não. É porque bloqueou, travou a fonte que Deus tinha levantado para falar. É porque colocou outra no meio do caminho. Então vigie. Ouça a voz de Deus. Gente, a maior fonte é a palavra, incomparável, maior do que qualquer pessoa, tá? Acima de tudo. E ninguém tem autoridade para falar sobre a tua vida contra a Bíblia. Pode ser o marido, pai, pastor, quem quer que seja. Falou algo que está fora da Bíblia, sai fora. Não é Deus falando. Deus não contradiz a sua palavra. Ninguém tem autoridade para falar acima da Bíblia. Amém? A Bíblia não precisa ser atualizada. Uma nova Bíblia agora, porque a Bíblia está meio fora do contexto, que a moda é outra. Caramba, a Bíblia é Bíblia. É a palavra de Deus. A gente pode procurar melhorar a tradução para a compreensão, mas não mudar o contexto. Terceiro tópico onde a gente termina, vamos para o verso 13, Atos 27, 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Gente, nós só sabemos que deu ruim, porque a gente começou lendo Atos 27, 21. Lembra que Paulo falou? Olha, se vocês tivessem me ouvido. Porque até aqui, tudo que a gente está lendo, tem uma coisa de ruim aqui? Não, está tudo bem. Não, aqui é desconfortável, vamos seguir viagem. Ah não, mas Paulo está dizendo, não, mas vamos seguir viagem. Teve um momento que foi difícil, foi vagaroso, foi perigoso, mas nós passamos, superamos. É Deus com a gente, nós superamos.
No verso 13, parece que a coisa melhorou. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se o que, igreja? Gente, isso é sério. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha o quê? Um vento o quê? Muito forte. Começou com um vento suave, agora vem um vento muito forte. O vento suave é gostoso, muito forte é aterrorizante, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, arrastado, já não tem mais governo, ninguém consegue segurar. Quando a vida nossa sai do controle, você diz, eu saí do controle, eu falei o que não devia, eu ouvi o que não queria ouvir, eu me comportei como não deveria me comportar, eu saí do eixo, eu saí da casinha, eu não sei o que me aconteceu. Já passou por isso? Pastor, a situação chegou num ponto que o meu casamento, que a minha empresa, que o meu ministério, eu não tenho mais controle, eu não sei mais como tocar isso aqui, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei o que fazer com os meus filhos. Eu não sei o que fazer com a minha vida, com o meu futuro, eu não sei o que fazer, parece que eu perdi o controle de tudo. É o que eles estavam sentindo naquela hora. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, sem fazer nada, sem ter força para reação alguma. Verso 16, a gente termina aqui a leitura de Atos 27, eu vou ler só mais um versículo depois. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Irmãos, muitas vezes, pequenas melhoras, pequenas conquistas, podem ser enganosas. Eles, na primeira etapa da navegação, que Paulo aconselhou, eles tiveram dificuldade, vagarosidade, perigo. Agora, não ouviram Paulo, não ouviram o homem que ouve a Deus, preferiram ouvir o capitão. Ah, mas o capitão é autoridade no assunto. Pois é, mas quando Deus está falando, Deus é autoridade em todo o universo. O dono do barco conhece o barco dele, mas Deus conhece o barco, o mar, o capitão, o dono do barco, a tempestade, o vento e tudo. Deus conhece tudo, gente. Eles seguiram viagem. E no primeiro momento a coisa melhorou, agora é um vento suave. Oh, graças a Deus, sabia. Está vendo? Eu fico imaginando dentro do barco, o capitão olhando para o dono do barco e falando com o centurião. Está vendo? Se tivesse ouvido aquele tal de Paulo, prisioneiro. Prisioneiro não serve para falar nada. Não, mas o cara é um fariseu, o cara é culto, o cara é erudito, o cara é isso, o cara é aquilo, tem cidadania romana, tem cidadania judaica, ele tem isso, tem aquilo. É, mas esse negócio de barco não é com ele, quem entende de barco sou eu que sou capitão, eu que sou piloto, eu que sou dono do barco, eu que entendo que aquele cara não sabe nada e tal e tal. As coisas melhoraram. Cuidado. Vocês já ouviram falar, eu creio que todo mundo aqui já teve que lidar com um caso assim, a melhora da morte. Alguém estava mal, melhorou e depois partiu. Quem já viu isso? A melhora da morte, dá uma melhoradinha. Aí o que as pessoas costumam dizer? Melhorou para se despedir, melhorou para deixar um recado, melhorou para isso, melhorou. Pequenas melhoras que não significam que está tudo bem. Sabe, a mãe que luta pelos filhos, o pai que ora, luta pelos filhos. E às vezes tem um filho que está nas drogas, está na boca de droga, de fumo, de pó. E aí aquela mãe, aquele pai começa a orar, eu quero meu filho convertido, meu filho vai ser um servo de Deus e tal, e ora, o filho para de ir para a boca. E diz, não vou mais, mãe, parei de usar droga. Agora só vou para casa dos amigos tomar uma cervejinha, só vou para uma festinha aqui, outra ali. Aquele pai, aquela mãe, baixam a guarda, diminuem a intensidade da sua oração, porque agora não vem um perigo tão grande como quando ele estava lá na boca, e diz assim, não, está tudo bem, olha, ele melhorou, ele tem umas coisinhas aí, mas e depois melhora, e baixam a guarda no sentido de guerrear por ele. Enquanto ele não for liberto, se converter, a vitória não chegou, precisa continuar guerreando. Houve uma pequena melhora? Houve, glória a Deus por isso. Não estou falando sobre ser ingrato e não reconhecer. Domingo falamos sobre isso. Eu gravei um vídeo esses dias falando sobre isso. E coloquei, gratidão em pequenos passos de conquista, mas não baixe a guarda. Cuidado para não ser enganado. É o marido ou a esposa, a pessoa que tem um amante. Aí o outro está orando, lutando pelo seu casamento, guerreando. Aí a pessoa larga o amante, mas não se converte. Fica em casa. Não, vamos comigo para a igreja. Não vou não, mas agora é a gente, e passeia, e faz isso, faz aquilo. Aí a pessoa fala, tá bom, baixa a guarda. Não, enquanto ele ou ela não se converter, daqui a pouco aparece outro amante. Precisa se converter.
Irmão, nós precisamos guerrear até a travessia ser completa. Nós precisamos guerrear até chegar do outro lado. Nós precisamos guerrear até estar firmes com Cristo, vivendo o propósito de Deus para a nossa vida. Quem entende, dá um glória a Deus. Terceiro e último tópico da lição: cuidado com o engano da melhora. Cuidado com o engano da melhora. Cuidado. Filipenses 1:6, eu termino a mensagem com esse texto de Filipenses, capítulo 1, verso 6. Está escrito assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou o quê? A boa obra, a aperfeiçoará. Até quando, igreja? Até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma boa obra, fique firme na presença dEle, porque Ele vai completar. Permaneça fiel, permaneça firme, Deus vai completar a boa obra. Recapitulando os 3 tópicos de hoje: o primeiro, esteja atento aos sinais. Pare para dar atenção aos sinais. Segundo tópico é o escute, ouça quem ouve a Deus. E o terceiro tópico: olhe, observe bem, redobre sua atenção. As coisas melhoraram, olhe mais, olhe porque você ainda não chegou onde queria. Olhe direito. As coisas melhoraram, mas a obra não está completa. Quando a gente olha de forma superficial, já viu alguém foi lá, principalmente quem tem filho, sabe que, filho, limpa ali o coiso. Aí você está de longe e fala, já limpei. Você olha, tá bom. Aí quando você chega perto, aí geralmente, principalmente mãe, faz assim, passa o dedo e fala, limpou igual o seu. Pelo amor de Deus, eu espero que você fale coisas igual a gente fala, sadias. Limpou igual o seu? Graças a Deus. Vai que alguém fala uma palavra de baixo calão aqui, misericórdia. Mas por algumas risadas aqui, alguém deve ouvir mais baixo. Limpou igual o seu nariz. Mas enquanto estava de longe, não estava igual o nariz. Por quê? Só que a gente redobra a atenção, só quando a gente olha bem. Olhe bem. Deus tem coisas novas para fazer. Deus começou uma boa obra na nossa vida. Chega de perdas desnecessárias. Eu vou parar, eu vou estar atento aos sinais de Deus. Eu vou ouvir quem ouve a Deus. E eu vou redobrar minha atenção até que aquele que começou a boa obra complete na minha vida, na minha família, em todas as áreas, para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Quem crê, concorda, diz? Pode aplaudir o Senhor Jesus, maravilhoso. Pode aplaudir e dar glória a Ele.